Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente do itinerário formativo de aprofundamento. Estou aqui com vocês, professora Valcineide Malta, juntamente com outro professor de matemática. Muito bem, pessoal. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Antônio Paulo. Vou estar com vocês aqui nessa aula e vamos trazer juntos aqui, vamos trazer um tema muito importante. Acompanha só. Aula de número 7, objeto de conhecimento. Tipo de ocupação na Amazônia, usando a matemática para pensar o futuro. E o detalhamento é estudo gráfico de funções. Então, vamos lá, professor Antônio Paulo, dar início à nossa aula. Vamos lá então, vamos ao início da aula. Muito bem, meus queridos alunos, vamos aqui dar início na nossa aula. E olha, novamente vamos falar de tipo de ocupação na Amazônia, usando a matemática para pensar o futuro. Mas hoje vamos abordar, fazer um aprofundamento aí nesse tema, né, professora? Exatamente. Então, especificamente, nós vamos estar usando aqui o gráfico da função afim, tá? Então, nós vamos fazer o estudo do gráfico, mas para falar sobre esse gráfico, primeiro nós temos uma indagação aqui, não é, professor Antônio Paulo? Então, acompanhe na tela aí, ó. Vocês já pararam para pensar por que algumas pessoas ganham mais do que outras, mesmo realizando tarefas semelhantes? E aí, já pararam para pensar? Então, para responder essa pergunta, vamos aqui acompanhar comigo, porque a disparidade salarial é um fenômeno complexo, né? Tem que analisar aí, porque são vários fatores. Então, ele é influenciado por uma série de fatores, tá? Tem que verificar cada um deles, que moldam o mercado de trabalho. É verdade. E esses fatores, pessoal, estão muito ligados à formalidade do emprego, tá bom? Se é apenas, se é um trabalho formal ou informal. Tá bom? E para falar disso, nós vamos ter aqui também um convidado para participar, né, professora? Exatamente. Então, acompanhe na tela, porque nós temos aqui um convidado que vai trazer para vocês aqui. Na verdade, temos um VT que vai falar melhor sobre essa questão aí, porque algumas pessoas ganham mais do que outras, mesmo realizando as mesmas atividades. Acompanha só. Você já parou para pensar por que algumas pessoas ganham mais do que outras, mesmo realizando tarefas semelhantes? Vamos explorar os fatores que influenciam essas diferenças salariais. Qualificação e educação. Pessoas com maior nível de educação ou formação especializada tendem a ganhar mais. O conhecimento e as habilidades adquiridas aumentam seu valor no mercado de trabalho. Experiência. A experiência pode levar a uma maior eficiência e produtividade, justificando um salário maior. Alguém com anos de experiência em uma função pode realizar tarefas de forma mais eficaz do que alguém que está começando. Demanda e oferta de trabalho. Em áreas onde há escassez de profissionais qualificados, os salários tendem a ser mais altos. Já em áreas com muitos candidatos para poucas vagas, os salários podem ser mais baixos. Desigualdade de gênero e discriminação. Infelizmente, fatores como gênero, raça e outras formas de discriminação ainda impactam os salários. Mulheres e minorias muitas vezes recebem menos do que seus colegas homens brancos, mesmo com qualificações e desempenhos semelhantes. Escolha de trabalhar de forma formal ou informal. A escolha entre trabalho formal e informal pode influenciar significativamente os ganhos. No setor formal, regulamentações e negociações coletivas tendem a elevar os salários médios e oferecer maior estabilidade. No setor informal, os salários podem variar amplamente e, em alguns casos, podem ser mais baixos, refletindo a falta de regulamentação e de benefícios. Entender esses fatores é crucial para promover um mercado de trabalho mais justo e equitativo. Ao reconhecer e abordar essas diferenças, podemos trabalhar juntos para criar um futuro melhor para todos. Ok, muito bem. Então, como vimos aí no nosso VT, a gente verificou que a qualificação profissional é um grande fator que determina aí o salário, além do tipo de trabalho, né? Se é formal ou informal. Com base nisso, nós trouxemos aqui uma pergunta para vocês, tá? Observem na nossa cartela. No Brasil, quem ganha mais e quem trabalha no sistema? Desculpa, no Brasil, quem ganha mais é quem trabalha no sistema formal ou no trabalho informal? Temos então aí um gráfico, não é, professor Antônio Paulo? Então,
esse gráfico, pessoal, ele mostra a evolução de renda média do setor privado no Brasil entre 2017 e 2022. São dados do IBGE, tá bom? E aí temos aí, ó, trabalhadores formais representados pela linha azul e trabalhadores informais representados aqui pela linha laranja. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui o sinalizador. Aqui nós estamos falando dos informais e aqui nós estamos falando dos formais. O que eu quero mostrar aqui nesse gráfico? Quero mostrar para você essa média, essa diferença salarial entre as pessoas que trabalham no trabalho formal e informal, tá bom? Esses dados aqui, pessoal, é a média dos trabalhadores no período de outubro, novembro e dezembro, ou dezembro, janeiro, fevereiro, cada trimestre, tá bom? É a média dos trabalhadores formais e aqui nós temos a média do salário, né? De quanto ganha os trabalhadores informais, certo? Mas percebam só, nesse primeiro trimestre aqui que nós estamos analisando, a diferença salarial entre o trabalhador formal e informal é de 1.174. E do trabalhador no outro período, no outro trimestre, vamos considerar de dezembro a fevereiro, essa diferença salarial é de R$ 920. E ainda, ó, no outro trimestre, nós estamos a analisar aqui, ó, de junho a agosto, a diferença salarial entre a média do trabalho, média do salário dos formais e informais, é de R$ 787. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que, no geral, né, o trabalho informal, a gente ganha menos. O rendimento é menor no trabalho informal, né? E no formal, claro, está aqui, ó, muito maior, né? O interessante, e isso é bom, que ao longo dos anos, ao longo do período de observação, a diferença entre o trabalhador formal e o trabalhador informal veio diminuindo nesse período que foi analisado entre o ano de 2017, né, e o ano de 2022. Isso é um dado bom, é um dado positivo, onde que essa diferença do trabalho, do rendimento do trabalhador que trabalha no trabalho formal para o informal vem diminuindo. Entretanto, percebam pelo gráfico que nós ainda é muito mais viável trabalhar no trabalho formal, lembrando que nós falamos em outro momento para vocês, devido também às garantias oferecidas, né, para as pessoas que trabalham no trabalho formal. Tudo bem? Agora, a gente vai continuar aqui a nossa análise, falando de matemática, mostrando dados, com uma outra situação, problema, né, professora? Exatamente. E antes disso, quero esclarecer que lá no gráfico estava a renda média. Mas o que é essa renda média, professor Antônio Paulo? Média salarial é quando você pega todos os valores dos salários e divide pela quantidade de trabalhadores. Então, por isso que tem ali aquela média salarial, tá certo? Que é uma comparação entre todos, ok? Vamos então aqui ao link interativo, porque nesse link nós temos aqui a taxa de desemprego do período de 2013 até 2023. E acompanhem comigo aqui, ó, porque nós temos uma legenda. Nós temos a linha laranja, vamos começar aqui de 2013, que representa o estado aí do Amazonas, tá? A taxa de desemprego no estado do Amazonas. Na linha verde, nós temos o Brasil sem o Amazonas e sem a Amazônia Legal. E na linha roxa nós temos a Amazônia Legal, tá certo? Então, os três aí é uma comparação. De novo, mais uma vez, só o Amazonas, laranja, só a Amazônia Legal sem o Amazonas, em roxo, e o Brasil em verde. No caso, é o restante do Brasil, tá? Sem o Amazonas, sem a Amazônia Legal, tá certo? Observe que em 2013, nós tínhamos aí 9,9, 7,3 e 7. O que aconteceu, professor Antônio Paulo, de 2013 até 2017? Houve uma disparidade aqui, não foi? Vocês estão acompanhando comigo? Observe que houve um grande aumento aí na taxa de desemprego. Porque nós temos aqui em 2017, olha só, 14,5, 12,7 no Brasil e 11,50. Então, houve uma alta significativa no desemprego em todas as regiões, tá? Tanto no Amazonas, quanto na Amazônia Legal, quanto no Brasil. Isso significa, na verdade, que houve aquela crise econômica, certo? Que foi nacional. Lembra, professor Antônio Paulo? Muito bem, mas teve, a partir do ano de 2017, teve algumas mudanças, né, professora? Exatamente. Aqui, de 2017,
nós tivemos aí taxas que permaneceram elevadas, mas não houve tanta variação. Olha a curva ali, de 2013 até 2017, houve uma alta significativa. Mas a partir daqui, ó, até 2021, a linha permaneceu quase a mesma, pouca variação, não é, professor Antônio Paulo? Exatamente, né? Mas teve um pico de desemprego, pessoal, que aconteceu exatamente no ano de 2021. Olha só os dados, né, professora? Isso. No Amazonas, a taxa foi de 15,4%. Na Amazônia Legal, 13,5%. E no restante do Brasil, 14%, professor Antônio Paulo. Bom, mas ainda bem que depois de 2021 a 2023, houve uma queda. Perceba aí no gráfico aí, ó. Houve uma queda acentuada na taxa de desemprego. Exatamente. E isso permaneceu até o ano de 2023, tá? Então, isso indica o quê? Em uma recuperação econômica, não é, professor Antônio Paulo? Exatamente. Com destaque para o Brasil e a Amazônia Legal, tá certo? Então, nós temos aqui essas comparações e nós trouxemos essa comparação aqui para vocês porque a matemática é para isso, é para a gente comparar esses números e verificar o comportamento delas. Então, agora vamos verificar aqui, professora, também, né, uma comparação entre as regiões, né? Então, lembrando que a linha verde representa o Brasil, né? A linha roxa representa a Amazônia Legal e a linha Roxa. Laranja, o Amazonas. laranja, o Amazonas. E aí, levando em consideração, percebo aí uma coisa bem interessante, ó. Na linha verde, representa o Brasil, apresenta taxas mais baixas de desemprego na maior parte do período. Certo? E em 2023 está com uma taxa de aproximadamente 7,8 abaixo. Na linha verde, uma taxa aproximadamente ou exatamente 7,8. Como vocês podem acompanhar aqui no nosso link. E quando se trata da Amazônia Legal, hein, professora? A Amazônia Legal, em 2023, foi 6,7. Então, segue a tendência parecida com o Brasil, né? O que acontece? Que houve um decrescimento. E em 2023, apresenta a taxa de desemprego mais próxima do Brasil, que é o que nós estamos acompanhando aqui no nosso link interativo, tá? Então, 6,7%. Agora, vamos verificar o Amazonas, professora? Com certeza. Vamos olhar apenas aqui para a nossa linha laranja. O que acontece? O que vocês estão vendo? Ela é a que possui as maiores taxas de desemprego. Pode acompanhar aqui, ó, em todo o nosso gráfico, a linha laranja é a que possui a maior taxa de desemprego, tá certo? Vamos ampliar novamente. Em 2021, observem aqui, o que acontece com o Amazonas? Chega a 15,4%, ou seja, bem acima da média nacional, porque a média nacional, que é a linha verde aí, ó, do Brasil, está em 14%. Bom, pessoal, apesar da queda entre 2021 e 2023, né, ainda o desemprego ainda está cerca de 9,9% acima das outras regiões. Isso quando a gente considera aí o Amazonas, tá bom? Exatamente. Para concluir, né, professora? O desemprego aumentou fortemente nesse período, vocês perceberam nos dados aí. E começou a cair, né, a partir do ano de 2021. E infelizmente, né, professora, muito chama a atenção a questão do estado do Amazonas. Isso, porque enfrenta desafios maiores, né, em relação ao desemprego, porque as taxas historicamente estão superiores, como nós estamos acompanhando aqui no nosso link interativo, tá certo? E existem aí outros filtros também para você verificar, que eu deixo para vocês fazerem isso, tá? Em outro momento, vocês podem então ficar aí pesquisando nesse link interativo, tá certo? Muito bem. Dito tudo isto para vocês, feita essa análise aqui do desemprego aqui no Amazonas, na Amazônia Legal e comparado com o Brasil, como a gente fez aqui, vamos dar aqui continuidade à nossa aula, vamos falar um pouco mais aqui de matemática, tá bom? Porque, olha só, vocês sabiam, olha, eu vou falar para você, ó, vocês sabiam que a pesca artesanal é super importante para muitas famílias aqui em Manaus e em todo o Amazonas, né? Vocês sabem disso. Ela ajuda muita gente a garantir o sustento e ainda traz aquele peixe fresquinho para a nossa mesa, não é isso? E aí, pessoal, olha só, o Instituto de Pesquisa começou a acompanhar, desde 2020, como tem crescido o número de famílias que trabalham com isso em uma comunidade ribeirinha, certo? E aí, olha só o que acontece, hein, professora?
Isso, agora a gente vai trazer isso em dados matemáticos, tá? Então, a gente vai mostrar aqui um gráfico, tá? Esse gráfico que nós vamos ver agora, ele está mostrando aqui o crescimento de famílias na pesca artesanal. Então, acompanhe aqui comigo. Aqui, na direita, acima, nós temos a lei da função. Exatamente. Muito importante, pessoal, porque essa lei da função é que vai, que define o gráfico, define toda a situação, problema aí, né, do número de família que está crescendo na pesca artesanal. Tudo bem? E aí, com base nesses gráficos, nós vamos responder alguns desafios, certo? E aí temos aí o nosso primeiro desafio, professora. Vamos lá, com base nesse gráfico, já sabemos que aí é uma função do primeiro grau, né, em que seu gráfico é uma reta, e a lei da função é 5x mais 40. Qual o primeiro desafio, professor Antônio Paulo? Olhando para essa linha subindo, qual é a taxa de crescimento anual no número de famílias de pescadores? Quantas famílias a mais surgem por ano, em média? Vamos, então, verificar isso no nosso gráfico. Pela lei da função, a gente já pode verificar isso e também pelo comportamento dessa reta. Observem aqui, vamos olhar os pares ordenados. Nós temos aqui, ó, no ano 0, começou com quanto? Começou com 40 famílias. Depois de um ano, o que aconteceu? De 40, foi para quanto? Foi para 45. Ou seja, o aumento aqui de 40 para 45, o aumento foi de quanto? Foi de 5 famílias, certo, professor Antônio Paulo? Então, professor, então a gente pode dizer para os nossos alunos que a taxa anual no número de famílias de pescadores artesanais é de 5 famílias por ano? Sim, podemos dizer. É o que a lei da função aqui está dizendo, ó. Porque a lei da função, vou escrever aqui maior para os nossos alunos, professor Antônio Paulo. A lei da função é essa, ó, 5x mais 40. Ou seja, esse 5 aqui, nós sabemos que ele está indicando aí a quantidade variável, que está variando. Exatamente. Então, 5 novas famílias se dedicam a essa importante atividade no Amazonas. Bora continuar, porque tem um outro desafio para ser respondido, também com base nesse gráfico, tá, pessoal? Acompanhe na tela aí o segundo desafio. Olha só. Se no ano de 2020, ou melhor, se o ano de 2020 é o nosso ponto de partida, quantas famílias de pescadores artesanais existiu na comunidade bem no início do nosso estudo, em 2020? Ah, essa pergunta está fácil de responder. Isso, nem né? Vamos voltar para o gráfico, porque a gente acompanhou ali, né? O que a gente viu? O gráfico começava onde? No ano 0, ele começava no eixo de Y, em que número? No 40, Exatamente. Professor Antônio Paulo. Então está respondido o desafio 2. Tá, com certeza. Significa que o ponto 0, como foi que começou? Começou com 40 famílias. Agora sim, vamos voltar ao nosso gráfico para que vocês possam verificar mais uma vez com a gente? Então, observem aqui, ó, mais uma vez, no ano 0, então nós temos 40 famílias, tá? E depois, a cada ano, foi aumentando 5. Muito bem, pessoal. Então, nós podemos dizer o seguinte, aqui no ano 2020 existiam 40 famílias de pescadores artesanais na região de Manaus, conforme a pesquisa, tá bom? Esse dado foi a partir do número, é onde começou, tá bom? Aí onde está sendo sinalizado aqui no gráfico, ó. 40 é exatamente o marco inicial da pesquisa. Tá legal? Bom, mas vamos continuar porque ainda com base nesse gráfico, nós vamos tratar aqui do terceiro desafio. Qual é o terceiro desafio, hein, professora? Vamos aí na telinha para os nossos alunos. Terceiro desafio é, se essa tendência de crescimento continuar, quantas famílias de pescadores artesanais o Instituto de Pesquisa estima que teremos no ano de 2028? Então, primeiro, vamos analisar aqui. A largada foi começado onde? Foi no ano de 2020. Então, depois de 2020, nós temos cada vez mais um ano, certo? Então, 2020 é o 0, 2021 será 1, 2022, 2 e assim por diante, certo, professor Antônio Paulo? Certo. E nesse caso, poderia encontrar a resposta só analisando o gráfico, né, professora? Continuando, sabendo que esse crescimento acontece de 5 em 5, né? A cada ano aumenta 5. Mas você também poderia usar aqui, meus queridos alunos, a própria função, certo?
Professora, quantos anos mesmo que se passaram aí? 2028, ou seja, 8 anos a partir de 2020. Então, aluno, a gente vai fazer ó, 5 vezes 8, ó, porque o x representa o tempo, mais 40. Ó. E essa é a maneira algébrica de responder. 5 vezes 8, ó, 40, mais 40. Então, o y é igual a 80. Com base nisso, dá para a gente responder, né, professora? Exatamente. Então, nós teremos aí que em 2028, se essa tendência continuar, o número de famílias será 80. Então, teremos 80 famílias trabalhando aí na pesca artesanal, tá certo? E isso mostra a importância de um bom planejamento, certo? Lembrando mais uma vez que a gente está falando aqui de um crescimento linear. Como vocês veem aí, uma função do primeiro grau é uma reta, então significa um crescimento linear, tá? Tanto pode ser crescimento quanto decrescimento também. Ok, mas tem um quarto desafio ainda, olha só o que a gente vai trazer para vocês. Se a gente chegar a ter 100 famílias de pescadores artesanais, mantendo essa mesma taxa de crescimento, em que ano isso vai acontecer? Em que ano nossa comunidade pesqueira atingirá esse número de 100 famílias, hein? E aí, a gente pode responder isso algebricamente, né, professora, também? Podemos. Na pergunta anterior, no desafio anterior, a pergunta era quantas famílias, certo? Então, a gente substituiu lá o valor do x. Agora é o contrário. Ele está dizendo se chegar a 100 famílias, qual será o ano, né? Em que ano isso vai acontecer? Tá certo? Então, o que a gente faz? Agora, no lugar do y, a gente vai colocar o valor que a gente já tem aqui, 100 famílias. Qual é a nossa função mesmo? A nossa função é 5x mais 40. A gente quer descobrir o ano, ou seja, o valor do x. Então, nós vamos substituir aí o y pela quantidade de famílias que ele já forneceu. Então, isso significa que 100 vai ser igual a 5x mais 40. Tá certo? Então, a gente vai isolar aqui o x para descobrir, professor Antônio Paulo, que ano é esse? Então, a gente traz o 40 para cá, vai ficar 100 menos 40. Isso é igual a 5x. Mas 100 menos 40, nós sabemos quanto que é. Isso é igual a 60. E aí, o 5, que está multiplicando aqui o x, vem dividindo, tá certo? Então, vou fazer uma divisão aqui, ó. Então, nós temos que o x vai ser igual a 60 dividido por 5. Nós temos um total de quantas famílias, então, professor Antônio Paulo? Temos a quantia, o total de 12 famílias. Exatamente. Então, ó, mantendo essa mesma taxa de crescimento, em que ano isso vai acontecer? Na verdade, nós temos um total de 100 famílias, tá? Desculpe aí a gente. Exatamente, 100 famílias, aí daqui a 12 anos que vai acontecer de ter as 100 famílias. Como a pesquisa começou exatamente no ano de 2020, né? Então, no ano de 2032, será atingido aí esse dado aí de 100 famílias de pescadores artesanais, conforme o desafio que nós trouxemos aqui para fazer com vocês. Não é isso, professora Valcineide? Exatamente. Então, gente, existem duas formas de você encontrar esse valor. Você poderia ali alongar a linha do gráfico, certo? Você poderia ir continuando aquele gráfico e você encontraria a mesma resposta. Mas você também pode resolver isso de forma algébrica. Então, uma função do primeiro grau tem a sua representação algébrica, ax mais b, a sua representação gráfica, que é uma reta, e aí você pode encontrar aí as respostas, tá bom? Tanto de uma forma quanto de outra. Bom, mas por falar em desafios, né? Vamos continuar aqui a nossa aula e agora a gente vai falar dos dados bem importantes, vai falar de empregos diretos na Zona Franca de Manaus, hein? Então, professora, antigamente se pensava que o desenvolvimento tecnológico era algo muito distante da Amazônia, do Amazonas, né? Mas tem algo muito interessante, pessoal, essa realidade hoje é outra, não é isso, professora? Isso. Então, Manaus, com seu polo industrial e sua crescente inovação, está se tornando um hub de negócios, tá? De tecnologia. E o que isso significa? Empregos, muito empregos. Por isso que nós trouxemos aqui um gráfico que mostra aí, desde 1960 até 2021, essa quantidade de empregos diretos, tá? E essa escala aí está em 1000, tá certo? Então, esses números aí estão correspondendo a 1000, ok? Temos desafios com base nesse gráfico também, não é, professor Antônio Paulo? Temos sim. Bora ver qual é o primeiro desafio?
Desafio 1, ó. Quantos empregos diretos foram perdidos no polo industrial de Manaus entre o pico de 2012 e o ano de 2021? Pessoal, nós estamos falando desse dado bem aqui, o professor vai sinalizar aqui para você, ó. Tá bom? 2012 e 2021. Para saber quantos empregos foram perdidos, é só a gente analisar a seguinte situação. Nós temos, vamos aproximar os valores, tá bom? Nós temos aqui aproximadamente 120 mil empregos em 2012 e temos 102 mil empregos em 2021. Para sabermos a resposta, basta fazermos essa diferença, né, professora? Exatamente. Então, a gente vai fazer o quê? 2012, 120, menos o de 2021, que são 102 mil. Então, 120 menos 102, nós temos um total de 18 mil. Então, foram perdidos 18 mil empregos diretos no polo industrial entre o pico de 2012 e o ano de 2021, tá certo? Conforme o gráfico. Então, pessoal, dito isto, vejamos o desafio 2. Vamos lá. Temos aí, ó, considerando a tendência de queda observada entre 2012 e 2021, se essa taxa de declínio fosse linear, qual seria uma estimativa aproximada do número de empregos diretos, tá, no polo industrial de Manaus para o ano de 2025? Ou seja, vamos lá, linear significa que é a mesma quantidade ano a ano. Então, vamos pensar aqui comigo, de 2012 até 2021. Houve aí quanto de queda? Houve 18 mil empregos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses 18 mil empregos e dividir pela quantidade de anos para saber quanto que foi perdido em cada ano. Porque ele está falando que se fosse linear. Se for linear, significa a mesma quantidade a cada ano, tá certo? Então, vamos pensar comigo, de 2012 até 2021, quantos anos? Vamos à nossa cartela para responder isso? Então, nós vamos pegar esses 18 mil, que nós tivemos aí de queda, e nós vamos dividir pela quantidade de anos entre 2012 e 2021, de 2021 é para 2025, ele está pedindo, né? Nós temos quantos anos, professor Antônio Paulo? Bom, vamos pensar de 2021 a 2012, se passaram 9 anos. Como a queda foi de 18 mil empregos, né? Basta fazer a divisão, 18 mil empregos dividido por 9, né? E nós vamos obter aí 2 mil empregos por ano. Essa aí seria a taxa, né? Isso. O qual está sendo reduzido esses empregos. Porque ele está falando se fosse linear. Então, 2 mil por ano. Então, para o ano de 2025, teremos quanto? Bom, vamos pensar que vai passar ainda de 2021 a 2025, vai passar 4 anos, né? Então, essa diferença é de 4 anos. Lembrando que a cada ano essa taxa é de 2 mil empregos, basta fazer uma multiplicação. 4, que é o tempo em ano, multiplicado por 2 mil empregos, que vai totalizar aí em 8 mil empregos. Então, tá aí. Para finalizar, né, professora? A estimativa. Isso. Então, a resposta que nós chegamos é que se a taxa de declínio fosse linear, uma estimativa aproximada para o número de empregos diretos seria de 94 mil empregos. Exatamente. Então, gente, chegamos aí aos nossos desafios, tá certo? Queremos, então, aqui, colocar aqui mais uma vez o gráfico para vocês, tá? Porque a gente trabalhou tudo isso conforme aquele gráfico. Nós fizemos uma análise, então, um estudo do gráfico da função, tá certo? Então, eu quero agradecer aqui a participação de todos vocês, e em especial também aí aos nossos alunos, né? Nossos estudantes. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e, acima de tudo, vocês tenham compreendido o conteúdo, tudo bem? Assim a gente se despede por aqui e vamos aguardar vocês em uma próxima aula.